A partir de agora, a contagem de mortos por Covid-19, feita pela Prefeitura do Rio, na capital, vai considerar apenas as mortes com atestado de óbito, alegando coronavírus como causa. Com esse novo método, 1.177 mortes foram excluídas da estatística. Vocês não querem que eu entre? Tá claro, ó. Não tem nada, meu irmão. Não tem nada. Tem um circo aqui montado. Não tem um aparelho, não tem um equipamento, não tem cama. Governador, o senhor é uma vergonha para o Estado, uma vergonha para as pessoas que acreditaram em você. Você está lesando o erário, roubando a população. 60 milhões de reais para isso aqui, ó. Não tem nada, não tem um equipamento, não tem um aparelho. Enganando o povo, cara. Olha isso aqui. Da Eco, não tem nada. Eu dei de cara com o hospital. E o hospital totalmente vazio. Aquela estrutura imensa que vocês estão vendo nas imagens aí, totalmente camas sem colchões, vagas para leitos que não tem cama, não tem equipamento, enfim, não tem absolutamente nada. E nós estamos falando escutando o governador, escutando o prefeito de São Paulo falar que vai alugar leitos na iniciativa privada, hospitais privados, para alocar pessoas. Nas imagens, as farmácias vazias, os postos vazios, onde seriam os leitos, as camas só tem os colchões, enfim, tudo isso demonstra e reforça aquilo que estamos vivendo, uma pandemia de gastos públicos. Sim, pessoal, nós vamos falar do vírus de novo, das estatísticas e das narrativas políticas que estão inseridas em toda essa manipulação que nós estamos sofrendo no nosso dia a dia. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli, bem-vindos ao canal Categoricamente, e eu dou sequência aqui hoje a mais uma reflexão sobre toda essa situação surreal, inclusive, que nós estamos vivendo hoje em dia, tá? E no primeiro ponto que eu já quero começar comentando é sobre os hospitais de campanha, tá? Parece que há um tempo atrás teve um deputado, senador, não sei, que ele fez uma fiscalização surpresa, né, nesses locais, em um desses locais, e ele encontrou esse lugar vazio, sem nenhum respirador, sem nenhuma cama e sem nenhum funcionário lá dentro atuando do hospital de fato, né? E ele enfrentou muita resistência, inclusive para adentrar as premissas ali da tenda que foi estendida ali, né, para simular a criação de um centro de cuidado contra o vírus, tá? E agora, recentemente, né, aparentemente nós tivemos outro exemplo disso, né, em que uma outra senadora, deputada, não sei, o cargo do parasita estatal para mim é irrelevante, pessoal, mas assim, essa pessoa ela foi lá e constatou novamente a repetição desse cenário em outra região, né, em outra região, em outra cidade, se eu não me engano. Vão estar no começo do vídeo, né, esses exemplos. E esse último não teve vídeo necessariamente, mas se eu não me engano o IMB, ele saiu notícias também denunciando essa questão do hospital de campanha estar vazios, tá bom? E inclusive os próprios vídeos da Veja que eles fizeram fazendo propaganda do hospital, tentando acalmar a população, falando que aquilo é justificável de alguma forma, né? Se você dá uma olhada geral, assim, mais crítica durante todo o vídeo da entrevista, né, você percebe assim, nossa, tá meio vazio, né? Então, logo nos meus primeiros vídeos, né, e eu não fui o único, muita gente apontou isso também, porque não é uma coisa difícil de se entender, né? O político, ele vai praticar politicagem, tá? Então, uma crise que está imperando numa sociedade é um prato cheio para políticos, sejam eles pseudo-conservadores, liberais, comunistas, socialistas, o que forem, né? Eles vão ver aquilo como uma oportunidade para aumentar o controle que eles têm na vida das pessoas e lucrar com isso de alguma maneira, né? Foi o que aconteceu, tá? Quando um Estado ele instala uma situação de calamidade pública, né? Os políticos, eles não precisam mais respeitar uma série de passos burocráticos para fazer as licitações, né? Então nós temos aí no Rio de Janeiro várias, inclusive o Witzel, ele está quase
sendo preso por causa disso, né? Mas nós temos várias situações ridículas que eu acredito que uma criança de 9 anos resolveria melhor, né? Teria mais cuidado. Temos situações surreais em que o governador, ele realiza um monte de ação, um monte de ações questionáveis e, de repente, o dinheiro ali que foi reservado para resolver uma crise, para atender a população, ele some, né? Ele vai indo pelo ralo abaixo, tá bom? Aconteceu a mesma coisa em São Paulo, tá? O São Paulo tem vários indícios de corrupção, tá? Com o dinheiro usado na crise do vírus, entendeu? E eu acho que nenhum libertário... acho que esse ponto, nem até mesmo liberais e outras pessoas não acham isso mais estranho, né? É a natureza do ato político realizar ações antiéticas, né? É da natureza deles fazer roubo contra a população, né? Eles fazem o roubo através do imposto, mas também quando eles têm a oportunidade de escalar o roubo deles em alguma situação específica, obviamente eles tomam mão dessa oportunidade, tá certo, pessoal? Então, é muito complicado. Essa questão dos hospitais é muito triste porque muitas pessoas poderiam estar sendo atendidas por esses hospitais, né? Ou melhor ainda, né? Esse sistema todo poderia ser privado e aí as próprias pessoas teriam um serviço barato para poder atender a sua demanda. Bom, pessoal, e aí nós chegamos no cúmulo onde eu preciso escutar o seguinte argumento. Renan, preste atenção. Os hospitais de campanha, eles estão vazios porque o isolamento deu certo. Pera, o isolamento deu certo? Mas também é parte da narrativa da mainstream media e dos esquerdistas, né, dos liberais também, dos pseudo-conservadores, que a população não aderiu ao isolamento. E por causa disso que estávamos tendo muitas mortes por dia, bateu mais de 1.000, né, mortes por dia, infelizmente, e eu vou comentar isso em breve. E eles falam que por causa que o lockdown não foi aderido o suficiente, essas mortes estavam acontecendo em grande volume. Então, pera, por um lado o hospital está vazio porque o lockdown funcionou, e por outro lado muitas pessoas estão morrendo porque o lockdown não funcionou? Porque as pessoas não aderiram no lockdown? É só eu que estou confuso, né? A relativização dos termos, das situações, das estatísticas que essas pessoas promovem para dar sequência na sua narrativa, né? Porque elas nunca vão admitir que elas estão erradas, né? É surreal, gente. Às vezes eu fico até mesmo perdido, né? Então essa é uma inconsistência muito grande, né? Os dois não podem acontecer ao mesmo tempo. Eu acho que eu não preciso nem elaborar muito nesse sentido aqui. E aí nós chegamos no auge do vídeo, onde é algo que eu já comento já tem um tempinho, e em que eu sempre falei, principalmente quem interage comigo no Discord, né? Eu sempre apontava que eu tinha uma grande suspeita que existia um certo nível de fraude no gerar das estatísticas, né, pessoal? E cada vez que eu dou uma olhada mais a fundo, eu fico bem convencido disso, tá bom? Porque esses dias pra trás, tá, saiu uma notícia na Globo, inclusive, olha pra você ver, pra eles admitirem isso na cara dura, porque tem alguma coisa muito, muito errada acontecendo ali nos esquemas deles, né? Mas o Rio de Janeiro, ele eliminou 1.200 pessoas na conta, né, do vírus de óbitos. E aí eu falei, por quê, né? Eu fui dar uma pesquisada. Aparentemente agora a posologia de colocar a morte na conta do vírus será realizada quando se tem um atestado de óbito falando que a morte foi de fato pelo vírus. E aí foi o momento que eu parei, pessoal, e eu disse, pera, mas não era isso que já estava sendo feito? Você dizer que você colocar uma pessoa que na estatística de mortes pelo vírus quer dizer que antes que parte disso eram pessoas que não necessariamente tinham morrido por causa do vírus?
Eu fiquei meio confuso nisso, tá? E assim, isso soma as várias denúncias de famílias fazendo que seu ente querido morreu de alguma situação e foi colocado na conta do vírus, né? De pessoas que foram buscar remédio de asma no hospital e chegou um formulário para essas pessoas elas atestarem que elas estão com o vírus, entendeu, pessoal? Então, assim, não me leve a mal aqui, eu não estou dizendo que não existe a subnotificação. Como eu já expliquei em outro vídeo meu, a natureza dos dados epidemiológicos, independentemente sobre qual patógeno for, ela é sempre subnotificada, porque para não ter subnotificação você teria que testar todas as pessoas daquela amostra ou daquela população. E isso é praticamente impossível, né? Mas é muito diferente você ter que lidar com a subnotificação natural inerente daquela estatística e outra coisa é você ter que dar com uma supernotificação / subnotificação fraudulenta, né, pessoal? Então, eu também acredito que eu não precise nem elaborar muito nesse quesito aqui, tá? São contaminantes e que vão dificultar a nossa percepção do que está acontecendo de fato e demorar ainda mais para a gente chegar na resposta certa e colocar em ação a resolução daquele problema, né, que evitaria que muitas pessoas morressem, que muitas pessoas tivessem sua vida econômica destruída e, consequentemente, a sua vida de certa forma, né, por completo. Então, se o último vídeo chamou o prego no caixão do lockdown, esse aqui é isso que eu percebi, que eu vi agora, a decomposição da narrativa do lockdown, porque honestamente, pessoal, é triste. E, inclusive, você tem pessoas da área da saúde, você tem cientistas, você tem gente que estudou na área ainda olhando para esses dados e falando deles como se eles fossem 100% confiáveis, tá bom? Eu não tô falando que eles necessariamente não são, tá? E eu também não estou falando que não necessariamente você consegue extrair algum tipo de informação válida deles, tá bom, pessoal? Mas é aquela coisa, né? O meu grande problema com toda essa situação, com todas as pessoas que agiram como vozes epidemiológicas passando essas informações para a população que não tem tempo de estudar esse assunto, né? Porque deveria, porque esse assunto não é difícil e muitas vezes os cientistas fazem parecer que é mais difícil para eles parecerem mais inteligentes e justificarem assim algum tipo de recurso, né, no bolso deles. Mas eu fiquei muito triste com toda essa situação por causa da maneira como as pessoas passaram essa informação, né? A falta de demonstrar, deixar claro que essas estatísticas e essas previsões principalmente, tá? No primeiro momento e até mesmo agora que nós estamos passando de toda essa situação, elas têm a natureza especulativa, elas não são constatações de uma verdade, tá bom, pessoal? Bom, e aí, né, nós chegamos em outra notícia triste, tá bom? Em que é outra vertente para reafirmar o que muita gente já suspeita, tá certo? Existe uma narrativa que impera e ela não impera por causa de vias científicas, por causa de comprovações científicas, ela impera por conta de uma tendência ideológica, por conta de uma doutrinação ou por conta de um objetivo ideológico de fato, né, pessoal? Que eu não ficaria muito surpreso a esse ponto. Em que vídeos falando sobre o vírus, porém por uma vertente diferente do que a mídia bem estabelecida, né, a mainstream fala, esses vídeos, essas pessoas, elas estão de certa forma sendo censuradas, seus vídeos estão sendo derrubados sem nenhum motivo aparente, né? Aquele canal Unheard que tem várias entrevistas com cientistas que contestam o estudo do Ferguson, e com o Ferguson, inclusive, ele mesmo, né, o safadinho que furou o seu próprio lockdown para sair com mulher casada. Lá tem várias entrevistas que foram derrubadas pelo YouTube sem aviso prévio, né? E foram entrevistas com pessoas de grande calibre na comunidade científica, tá bom? Então é muito estranho, tem muitas vozes sendo caladas porque é o que eles precisam fazer, porque para ganhar essa discussão, porque se eles tentarem ganhar a discussão dentro de uma disputa argumentativa, eles não vão ter a capacidade de ganhar, né? O próprio Átila
Isso foi até engraçado quando eu vi, né, o próprio Átila numa live que ele fez, a última, a penúltima, quando ele estava falando de dados da Bélgica, né, ele deixou escapar ali, tá? Né, ele deixou escapar ali que existe um juízo de valor que os oficiais daquele país dão para a maneira como eles vão decidir medir, mensurar aqueles dados, e isso naturalmente implica que aquela mensuração e as análises que vão ser feitas em cima delas vai acabar tendo essa natureza especulativa, né? E é até engraçado porque ele fala isso na hora e ele dá uma olhadinha pro lado assim, não sei, né? Não sei, pessoal. Eu estou apenas especulando, tá bom? E por último, pessoal, eu vou deixar uma entrevista na descrição em um artigo do Michael Levitt, que ele é um físico, ele ganhou o prêmio Nobel nessa área, e ele fez uma observação interessante, né? Porque diferente do Ferguson, que pegou padrões e parâmetros da cabeça dele ou da cabeça dos amigos cientistas dele, né? E fez a previsão dele, tá? Esse cientista que eu estou falando agora, ele construiu um artigo, ele construiu uma argumentação baseada em dados em que já foram observados. Então ele fez um estudo de natureza diferente da do Ferguson, né? Ele fez um estudo observacional e não especulativo, tá bom? Talvez a conclusão que ele tire dali, ela é especulativa, ele não nega isso, tá bom? Mas a natureza do dado que ele obteve já é mais objetiva, sem aquela tendência na obtenção dos dados, porque ele pegou dados de vários países e analisou o comportamento daquela reta, da natureza da curva de comportamento do vírus, né? E aí ele chegou a algumas conclusões interessantes, como que, por exemplo, o vírus ele não cresce de maneira exponencial. Para ele, né, o vírus ele cresce de maneira exponencial em um período menor, e depois ele tem um comportamento meio irregular, né? Isso eu também já comentei em um dos meus primeiros vídeos, né? Que dependendo das variáveis que cada país está inserido, né? E também dependendo da intensidade que cada variável está presente em cada país, o vírus ele vai ter uma tendência de se comportar de uma certa maneira. Então você nunca vai ter em duas populações, mesmo que essas populações sejam parecidas, tá? O vírus se comportando de maneira completamente igual, tá bom, pessoal? Então, sem contar que também, quando o vírus, existe uma variável interessante que eu não vi muitas pessoas comentarem, tá? Nas suas especulações, e não se enganem, o que eu fiz aqui até hoje também, né? Apesar de eu me basear em dados, fazer especulação também, tá, pessoal? De maneira alguma eu nego isso, mas quando o vírus ele contamina um certo número crítico de pessoas, tá bom? Aquela via principal dele, que é o contato pessoal direto, contaminar a pessoa através do trato respiratório, né? Isso não é mais necessário, tá? Essa via ela ainda é importante, porém ela não é a principal mais, tá? O vírus ele se espalha tanto dentro da população que as pessoas, que outras vias de contaminação aparecem. Então as pessoas poderiam até mesmo entrar, né? O que parte dessa argumentação ela indica que o lockdown, e é o que está se comprovando, por causa que oficiais, por exemplo, da Noruega, né, país que realizou um lockdown, tá? Eles afirmaram que o lockdown ele não teve impacto no espalhamento da doença, tá? A curva de contaminação da Noruega ela foi igual de outros países, tá bom? Que não fizeram o mesmo lockdown que ela, tá? Então isso é uma das maneiras de explicar esse fenômeno, né? Que o vírus, uma vez que ele contamina em um certo nível crítico, ele encontra outras vias de contaminação que alimentam, né, a sua, digamos assim, reciclagem naquela sociedade em que ele está inserido, tá bom? Então é uma via argumentativa muito interessante. Eu vou deixar a entrevista dele que ele fez no Unheard na descrição, e também eu vou deixar o artigo que ele escreveu a respeito disso, tá bom, pessoal? Bom, eu tô tentando manter os vídeos mais curtos possíveis, né, pessoal, porque quando eu tô editando meus vídeos, eu já imagino que vocês passam me escutando, né? Mas, então, se você achou que eu adicionei algo de positivo na formação da sua opinião, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe, né? Deixa o seu comentário
caso você tenha algum contraponto, alguma observação importante a ser feita, e logo eu posto mais vídeos. Muito obrigado e até mais.